Bem-vindo ao podcast da Restauração. Shalom a você que está me assistindo, meu nome é Josmar Costa e este é o podcast da Restauração. Você vai assistir agora a live que foi ao ar dia 8/6 e preparamos a primeira parte para você. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Nessa primeira parte eu perguntei ao pastor Kerston, existe política na Bíblia? Então segue o vídeo aí. Fala sobre Torá e política. A Torá ela é uma constituinte que politicamente ela foi administrada, né, para reger um conceito teocrático de certo e errado, conceitos também onde pessoas ali vão estar prestando direitos e deveres. Né? Nossa, então, já começamos com uma pedrada já, porque seria mais ou menos uma constituição do povo de Deus, né? Tanto dos judeus como dos cristãos. Todo mundo que se diz povo de Deus é a Constituição, como se fosse a Constituição brasileira e a Constituição do povo de Deus. Isso é muito bom. Exatamente. Para não ficar nas minhas palavras, Efésios 2, verso 12, ali é bem interessante que o Paulo fala aos Efésios que sem Cristo eles estavam longe, mas em Cristo eles são aproximados à comunidade de Israel para se tornar cordeiros e co-participantes das promessas. Ali onde está a palavra comunidade, em grego é politeia. Politeia. É política, Estado, governo, né? Caramba. E um Estado, ele é legislado pela polítique. Polítique é a união de duas palavras em grego na morfologia, polis e terrine. Terrine em grego significa, é uma palavra que você vai encontrar na Septuaginta também. Ela significa literalmente arte, a arte de algo, né? A arte de fabricar. Geralmente, quando você pega a Septuaginta, quando você vê construir no tabernáculo, você vai encontrar a palavra terrine. Então, por exemplo, a arte de você administrar uma polis, governar uma polis, né, seria o que nós chamamos hoje de política. E Jesus, ele foi um grande político. Opa! E vai voltar como um grande político. Opa! Porque ele vai administrar o mundo vindouro, né? Caramba! Então, ele vai trazer esses aspectos bem interessantes. Mas vamos deixar isso daí para daqui a pouco. Vereador Lucas, na prática, por que muitos cristãos ainda têm medo de se envolver com política? O que o senhor acha? Eu não acho que é um fato mesmo, né? É uma situação que é um fato. Muitas pessoas que congregam nas igrejas, hoje até que menos, têm um certo preconceito, né? De estar se envolvendo com a política. E diante até daquilo que nós cremos, como cristãos, isso, no meu ponto de vista, é errado. O pastor pode me corrigir, porque nós temos que estar ali realmente monitorando tudo que se passa diante de uma sociedade. Para que aquilo que seja contra os nossos valores tenha um freio. Ou que tenha pelo menos um ponto de vista da nossa parte cristã. Né? E assim a gente vai corrigindo aquilo que é necessário ser corrigido e vamos alcançando os anseios daquilo que a comunidade cristã também exerce como uma constituinte, né, de fato, para que seja aplicado no dia a dia das pessoas em toda uma sociedade. Sim, devemos ter o pensamento cristão para poder implantar esse pensamento cristão também na política, né? Porque se a gente deixar nas mãos de outras pessoas que é contra esse pensamento cristão, a gente já deixa o nosso país já ao léu, né? Já... Com certeza, e assim... nós como cristãos, nós somos separados, né? Nós somos separados por uma cosmovisão, né, pastor? Pela fé. Mas as pessoas, por vezes, pegam esse versículo, essa ideia de separação, como se de fato fosse separado de toda uma sociedade. E nós estamos aqui para a gente preservar aquilo que é muito bom, aquilo que o Senhor fez, né? E a gente tem que, de fato, saber no dia a dia preservar tudo isso. Valores, costumes, boas leis, boas práticas, o meio ambiente, tudo aquilo que é criado pelo nosso Deus, a gente tem que estar observando e sempre ali
realmente tutoriando, né? Para que as coisas se caminhem da melhor maneira. Verdade, o senhor falou uma coisa agora interessante. O nosso planeta foi feito pelo nosso Criador, por Deus, é o que a gente acredita, né? E muita gente acha que, como os cristãos são conservadores, não liga para o planeta. E isso é totalmente contrário, porque se o planeta foi feito pelo nosso Criador, a gente deve cuidar. Porque cuidando do nosso planeta, a gente está honrando o nosso Criador, né? Com certeza. Por exemplo, aqui em São Bernardo tem uma lei que ela já está vigente e já está sendo aplicada na cidade, que é a lei da logística reversa de medicamentos vencidos. Sim. Então, vez aquele medicamento ser jogado no lixo orgânico, onde ele vai ser despejado junto com todos os lixos lá nos aterros, né? Sim. E ele vai adentrar o solo, ele é incinerado da melhor maneira agora e da forma que é o correto que ele seja incinerado. Então, as UBS da nossa cidade, eles têm que receber esse medicamento, as farmácias particulares, grandes redes, têm que receber esses medicamentos, e isso, numa cadeia até econômica, sim, fortalece muito as farmácias, porque ninguém vai jogar ali um medicamento vencido e vai sair sem comprar nada de uma farmácia, é muito raro. Então, assim, eu tenho uma grande relação com os donos de farmácia aqui da cidade e também com a gestão pública da nossa cidade na questão da saúde pública, porque essa lei ela foi fundamental para que a gente avance muito e coloque São Bernardo num patamar de cidade sustentável e que cuida do meio ambiente. Muito bom. Vamos voltar para a Bíblia agora. Pastor Kerston, existiam movimentos políticos na época de Jesus e quem eram esses grupos? Ótima pergunta. A política vigente no primeiro século, na época de Jesus, era a Torá, né? Porque ela era a constituição ali de Israel. Mas a lei, e quem administrava a política, que você conhece como Torá, para quem não sabe, nas suas Bíblias é traduzido como lei, né? Mas Torá, na realidade, significa instrução e ensino. É uma palavra que vem do verbo yará, né? O verbo yará significa lançar, no sentido de acertar o alvo, né? Sim. Então, quando você acerta o alvo, você anda no caminho. Quando você erra o alvo, você tem o ratá, em hebraico, que seria a palavra para um certo tipo de pecado. O pecado é um tipo de crime que infringe a lei de Deus. Por exemplo, o Lucas aqui ele trouxe um conceito aqui sobre as farmácias, que é bem interessante. Então, por exemplo, o Lucas, se ele vivesse na época de Cristo, ele seria parte do Sinédrio, que ajudaria ali a legislar a lei, porque a lei de Deus seria a própria constituição ali daquela época. E cada grupo ali que trabalhava nessa questão política, temos os fariseus e os saduceus, eles faziam parte de alguns partidos ali que tinham uma interpretação diferente, né? Isso é chamado, para quem é da área do direito, de jurisprudência, né? Sim. E a jurisprudência na Bíblia hebraica, ou naquela época, era chamada de alahá, né? Que seria a doutrina, a forma que você interpreta a lei. A lei, ela possui os seus princípios, e esses princípios podem ser aplicados em contextos e épocas totalmente diferentes. Então, por exemplo, quando você vê ali na Bíblia, falou, os fariseus, eles discordavam de Jesus sobre visões do reino, ali literalmente é uma política, porque seria a forma que administra. Dentro do campo filosófico, a palavra política, né, significa aquele que se interfere no andar de uma comunidade. Um pastor é um político, porque quando você traz uma pessoa, resgata a pessoa das trevas, politicamente você está tirando ele de um conceito de formas de andar ruins para transmitir formas de andar boas sobre a vida dele. Então, hoje, a nossa Constituição aqui no Brasil, ela é o quê? Judaico-cristã. Então, nós temos muita influência, a nossa política é influenciada muitas vezes aqui, no caso pela Bíblia. Graças a Deus. As pessoas não sabem muito sobre isso. Graças a Deus por isso, porque as leis que existem hoje, tanto no Brasil quanto em outros lugares por aí, foi pensado também, inspirado na Torá, nas leis de Deus, né? Exato. Para você ter uma ideia, a questão do casamento. O casamento civil, hoje, ele é baseado em conceitos judaicos cristãos com mistura de conceitos grecos romanos. Né? Por exemplo, o conceito de noivado e casamento depois, você vai ver que já no primeiro século tinha um documento chamado Euzim, que era um contrato pré-nupcial, que ele tinha um valor civil e religioso ao mesmo tempo, né? E na realidade, o casamento ele foi desconectado do religioso
na Revolução Industrial, né? Onde houve o conceito de democracia, né? E também o conceito de Estado laico. Entre a reforma protestante que ocorreu na Idade Média, onde os próprios protestantes pediram o Estado laico para quebrar uma hegemonia do catolicismo, ali surgiu o conceito de democracia e de Estado laico. E outras religiões que eram ali martirizadas como pessoas que trabalhavam com ocultismo, ou religiões ali que trabalhavam na parte espírita, também tiveram a sua democracia. Né? E aí você vai ver que vai separar o Estado da religião. Mas, por exemplo, a própria Igreja Católica, através de Teodócio, no ano 380, que o cristianismo católico se tornou religião oficial do Estado, ele foi um Estado, a Igreja Católica foi uma religião Estado político desde 380 até ali 1500 e pouco, próxima reforma, né? Então, quando houve a Revolução Industrial ali, né, até mesmo posteriormente houve o massacre de São Bartolomeu na França, que muitos cristãos foram mortos ali, a Revolução, ela trouxe essa questão de separar o Estado da religião, mas o Estado, na realidade, o conceito civil que temos hoje na política, ele é totalmente bíblico. Sim, muito bom, pastor. E será que hoje a gente enxerga esses grupos que existiam na época de Jesus, mais parecidos, os grupos que existem hoje de pensamento político, a gente pode pensar que eram parecidos com aqueles que eram da época de Jesus, ou será que é totalmente diferente? Faço a pergunta para os dois. Quer responder primeiro? Você primeiro, pastor, vai lá. Vai ter primeiro, você vai enxergar algumas semelhanças, né? Por exemplo, se nós falarmos sobre a origem do capitalismo e do marxismo, você vai ver que o capitalismo, na realidade, a ideia de capitalismo, a questão do capitalismo foi em 1700 e pouco que ele foi sistematizado. Mas você já vai, no caso, observar uma ideia capitalista muito antes de Cristo entre os fenícios, porque os fenícios, eles eram povos que dominavam o mar, né? Sim. E através das mercadorias eles negociavam ali. Então, o capital ali, ele começa naquela época. Mas essa fundamentação, por exemplo, você vai começar a ver um conceito de capitalismo mais moderno, né, por volta do século XI, onde você vai observar ali que o livre comércio vai trazer ali o capital, que você vai trazer riquezas. E você vai ver posteriormente Karl Marx surgindo após a abolição da escravatura. Karl Marx, ele surge ali, né, protestando com o processo de mais-valia. Para quem não sabe, Karl Marx, ele era descendente de judeu. E os seus pais se converteram ao luteranismo, até mesmo por questões políticas, né? Porque naquela época o judeu ele era bastante perseguido, né? Que no caso que é bem interessante. E Karl Marx, ele se tornou um ateu porque ele via na religião algo que era tipo opressor, né? A Igreja Sim. Católica. Aí você vê um movimento protestante que surgiu também, que teve as suas opressões também ali. Então ele criou um conceito, ele se baseou muito em Friedrich Hegel, que criou o conceito de tese, antítese e síntese. Ele praticamente foi a base propulsora de sistematizar o socialismo como algo sistemático ali para se opor ao capitalismo. Por quê? Na realidade, a oposição de Karl Marx sobre o capitalismo foi se baseado em que sentido? Ele se baseou porque quando a escravatura surgiu, ela pegou e estagnou ali na Idade Média, surgiu abusos, né, de salários. Então, por exemplo, o conceito de mais-valia que o próprio Karl Marx criou, por exemplo, o trabalhador ali, nós vamos ver esse conceito de mais-valia absoluto e relativo. O absoluto seria o bruto do trabalho que a pessoa exercia naquela época ali. Então, por exemplo, o cara ganhava um salário baixo, mas dava um lucro máximo ao seu patrão. Então, ou seja, praticamente ele era um escravo ainda. Sim. Então, por exemplo, algumas ideias de Karl Marx foram boas, porque ele quis trazer essa questão de mais-valia para trazer algo mais justo. Só que, por exemplo, o que difundiu, no caso que é bem posteriormente, seria um socialismo lenista, e depois com base de Stalin. Por quê? Porque você vai ver um socialismo autocrático,
onde um líder ditador manda, e esse líder, ele é capitalista. Porque ele vai captar, ele vai ser rico, ele vai apregoar uma igualdade igualitária aos seus súditos, mas ele mesmo não vai ter aquela... Você tá entendendo? Sim. Então você vai ver que existe uma distorção. E quando você pega essas ideias, você vai ver algo similar, muito parecido, no primeiro século, entre os saduceus. Sim. Já ouviram falar da casa queimada que existe em Israel? Não, isso não. A casa queimada, a arqueologia descobriu ela. Os fariseus ali, os saduceus, eles captavam dinheiro ali para fazer banhos de imersão de purificação, cobravam, né? Então você vê ali, e eles praticamente tinham uma ideia, eles criam em Deus, é claro, eles não eram ateus, mas eles tinham uma ideia muito, assim, fora de uma realidade. Tem um livro chamado de Hermann Bavinski, chamado Dogmática Reformada e o Marxismo, e o Hermann Bavinski, ele vai contestar o marxismo porque o Karl Marx, ele colocou o homem como centro, né? E quando você coloca o homem como centro, você vai ter o antropocentrismo e você vai se afastar do teocentrismo, ou seja, onde o homem ele vai ser a base que deu origem posteriormente aos conceitos humanistas que temos hoje. Então você vai ver que esses movimentos da Idade Média, eles fizeram uma difusão muito ampla hoje, afastando o homem da religião e colocando a religião como algo ruim, né? No caso pejorativo. E você vê que algumas ideias vai bater com algumas questões do primeiro século. Muito bom. O senhor vê isso nos dias de hoje, vereador Lucas? Com certeza. Acho que o pastor ele foi bem profundo, né? E não tem muito que estender esse assunto, porque é uma coisa muito lógica, né? Que ele explicou pra gente, mesmo para quem não conhece, ou para quem nunca tinha se atentado a isso, acho que ficou muito claro, né? Ficou bem perceptível. Então, com certeza, a semelhança sim. Beleza. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para a próxima parte. Shalom!